Então, se a gente vai falar de cantata, nada mais justo do que a gente estudar uma cantata. Você deve ter percebido que aí nesse texto que a gente leu, tem uma certa cantata aí, né? Você sabe qual é essa? Pensa aí, ó. É a cantata de uma espécie de ser assim, que pra gente é até meio esquisito, né? Os anjos. Você percebeu que os anjos, em determinado ponto, aparecem, né? Pra cantar pra gente? Mas já a gente fala disso. Por isso que o nosso tema de hoje é aprendendo com os anjos. E a gente vai buscar entender o que a gente pode aprender com essa mensagem dos anjos pra gente. Não só com a música que eles cantam, mas com toda a mensagem desde o verso 10 até o 14. Tá bom? Mas antes da gente entrar no texto, eu preciso te dizer que essa parte do Evangelho de Lucas é uma parte muito especial. Já ouviu falar das narrativas da infância? Sim, talvez, né? Talvez alguma coisa parecida. E essa parte é muito legal porque o evangelista Lucas, ele faz uma coisa que os outros evangelistas, talvez Mateus faz um pouquinho, que é dar detalhes pra gente de qual foi a ocasião que Jesus nasceu. Pode ver que poucos evangelistas falam de como foi Jesus antes do início do seu ministério. Mas Lucas dá algumas pistas pra gente. E ele faz isso, inclusive, através de 4 cânticos. Já percebeu? Volta um pouquinho na sua Bíblia, lá no capítulo 1, por gentileza. Lá no capítulo 1, versículos 46 a 55, se a sua Bíblia é como a minha, tem uma divisão aí, não tem? Tá vendo? O que está escrito aí? Cântico de Maria. Ou o Magnificat de Maria. Muito bem. Essa é a primeira canção que Lucas usa. Agora pense que você é um escritor do Novo Testamento. Você quer contar a história de Jesus para alguém. E você começa com uma canção. Beleza. Olha um pouquinho mais para baixo, a partir do versículo 67. Aparece outro aí para você? Outro título? O que aparece? Cântico de Zacarias, ou Benedictus, que é o outro nome que ele teve ao longo da história. Lucas, ele está contando a história de Jesus para a gente, está usando história, mas está usando canções também. Vai para o capítulo 2. Esse não vai ter título, tá bom? Mas se você olhar no versículo 13 e 14, que é o que a gente vai estudar hoje, você vê que também tem uma música, tem uma canção aí. Cântico dos Anjos. E no versículo 29 a 32, aparece um outro cântico aí no capítulo 2, não aparece? Vê se tem algum título aí para você. Cântico de quem agora? Cântico de Simeão. Ou o famoso Nunc Dimittis, que é outro nome que ele tem. Agora despede o teu servo. E repare que Lucas ele vai construindo, ele vai costurando a narrativa do nascimento de Jesus através desses cânticos. E hoje, é claro, a gente vai estudar, como eu já disse, o Cântico dos Anjos. E nossa reflexão aqui, que vai ser mais ou menos rápida, tá bom? Ela está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto é uma notícia. E eu quero reler com você os versículos 10 e 11 do capítulo 2. Dá uma olhadinha. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A primeira parte da nossa mensagem fala sobre uma notícia. E que notícia é essa? Hoje, os anjos dizem aos pastores, hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E eu sei que talvez você, assim como eu, está bem acostumado com essas palavras, né? A gente escuta isso na igreja de vez em quando, a gente está acostumado com esse tipo de linguagem já litúrgica, né, religiosa, mas o fato de a gente estar acostumado, às vezes faz com que a gente perca um pouco
do impacto dessas palavras naquele contexto. Eu sei que pode parecer um pouquinho inofensivo para a gente agora, mas não é exatamente assim. Na verdade, Lucas, quando identifica Jesus como Salvador, como Cristo, como Senhor, ele está usando alguns termos que estavam associados ao imperador romano e aos reis de Israel. Eu sei que imperador romano para você hoje em dia não pode não significar muita coisa, né? Mas se você voltar 2000 anos atrás, o imperador romano era, entre aspas aqui, o dono do mundo. Todos os impérios do mundo conhecido estavam submetidos a um imperador romano. E se você lembrar do versículo 1 do capítulo 2, está dizendo lá, ó, na época, ou naqueles dias, César Augusto, imperador romano, decretou um recenseamento. E sabe o que é interessante? Sabe o que significa César Augusto? Senhor divino. Então, na época daquele imperador, César Augusto, na época do imperador divino, nasceu o Senhor, nasceu o Cristo, nasceu o Salvador. Não é sem motivo que o Lucas está dizendo isso. Os escritores do Novo Testamento não costumam gastar muita tinta, muita pena à toa, não. Na verdade, o que Lucas está fazendo aqui era dizer que, está vendo o César Augusto? Está vendo aquele que decretou o recenseamento? Está vendo aquele que é reputado como dono do mundo? Ele não é. Agora nasceu. Nasceu aquele que é o Salvador. Nasceu aquele que é o Senhor. Nasceu aquele que é o Cristo, o ungido, o escolhido. E esse Cristo, ungido, Senhor, Salvador, é Jesus. Essa é a boa notícia que os anjos trazem aos pastores. O verdadeiro Senhor, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Rei nasceu. No versículo 12, os anjos falam então de um sinal. Dá uma olhadinha no versículo 12, novamente. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Sinal um pouco estranho para o nascimento do Senhor Salvador e ungido. Certo? Os anjos aparecem aos pastores e falam, olha, nasceu o Salvador, essa é a boa notícia. E o sinal de que isso aconteceu é que vocês vão encontrar esse Salvador, esse Senhor e esse Cristo deitado numa manjedoura. Você já deve estar acostumado com o que é uma manjedoura, né? Mas talvez uma coisa que nos escape é que, claro, né, a manjedoura era o recipiente onde os animais comiam naquela época. E a manjedoura não ficava exatamente num quarto bonito, com um colchão, né, novo, lençol esticado. Ficava onde os animais ficavam. Então, essa parte onde os animais ficavam, onde ficava a manjedoura, normalmente ficava dentro da casa da família. Então, a parte da frente da casa, dentro, como se fosse um quarto mesmo, era dos animais, aí você entrava e tinha as outras partes da casa da família. Às vezes ficava do lado também, tá? Uma possibilidade é que a cidade estava tão cheia, mas tão cheia, que nem a hospedaria teve lugar para a família de Jesus. Então, José, Maria, grávida de Jesus, precisou ficar no lugar dos animais. Agora, por que esse era o sinal, então, né? Porque esse tipo de coisa, pessoas hospedadas no lugar dos animais, era algo extremamente incomum para aquela sociedade. Para hoje também, né? Mas naquela sociedade ainda mais, porque eles levavam a hospitalidade muito a sério. E mais incomum ainda é o fato de não só uma criança nascer naquelas condições, mas o Senhor do mundo nascer naquelas condições. Mas Lucas, eu já falei para você que ele também não gasta a pena à toa, certo?
Veja que há mais um fato interessante. Quando Lucas diz pra gente que o Salvador, o Senhor, o Cristo nasceu numa manjedoura, ele está dizendo pra gente que o Senhor, o Salvador, nasceu longe dos holofotes da cultura religiosa daquela época. Nasceu longe do templo, nasceu longe dos sacerdotes, nasceu longe dos sacrifícios, nasceu longe de tudo aquilo. Percebe a oposição? Na verdade, o Senhor nasceu na simplicidade. E Lucas vai mostrando implicitamente como aquele sistema religioso que existia, ele tinha perdido o ponto. Ele tinha errado. Ele não tinha se preparado para entender quando e como, em que condições aquele Salvador nasceria. Na verdade, só soube a quem o próprio Senhor quis revelar. E foi ao sumo sacerdote, não foi? Chefe do templo? Não. Foi aos pastores que estavam à noite pastoreando seus rebanhos. Perceba que Deus revelou uma notícia a homens simples que foram visitar uma criança nascida também na simplicidade. Bem diferente, bem distante do que seria a expectativa normal da cultura religiosa daquela época. E claro, do que se esperaria da encarnação do próprio Filho de Deus. Terceiro ponto nessa breve reflexão nossa fala de uma resposta. Primeiro, uma notícia, uma boa notícia, um sinal e uma resposta. Versículos 13 e 14. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. De fato, aquilo que estava acontecendo era simples. Era um bebê numa manjedoura, eram pastores no meio do campo aberto recebendo uma notícia, mas não se engane, não tinha nada de simples naquilo tudo. Não tinha nada de banal, não tinha nada de comum. Tanto é que os próprios anjos, ou depois que o anjo do Senhor que aparece aos pastores e conta a notícia, termina de dar essa notícia, uma multidão de exército celestial aparece, fazendo uma mini cantata. E você percebeu a música que eles cantam? É como se fosse algo tão sobrenatural, tão diferente, tão especial, tão fora do comum, que não dava para parar só na notícia. Tinha que ter uma expressão de louvor diante daquilo tudo. Não podia ser só aquilo. Então eles cantam. Eles aparecem para adorar. Não havia outra resposta possível àquela notícia senão adoração. E eles cantam para os pastores: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Diante daquilo tudo que estava acontecendo, só tinha uma resposta: glória a Deus. Deus seja conhecido, reconhecido, louvado por ter intervido na história. Agora Jesus está nascendo nas alturas e aqui na terra paz. Paz aos homens. Paz aos homens aos quais Deus concede seu favor por meio de Jesus para a salvação. Mas veja que, novamente, o fato dos anjos aparecerem para anunciar Jesus e adorarem, não é só uma resposta. É um convite. Os anjos estão convidando aqueles pastores a adorarem também.
Olha, essa notícia é tão maravilhosa que vocês não dá para só ouvir. Vocês são convidados a adorar. E o interessante é que nos versículos 15 a 20, depois você pode dar uma olhadinha, os anjos de fato escolhem, aceitam esse convite. Eles vão atrás do bebê, veem o bebê e voltam louvando e adorando a Deus pelo que havia acontecido. Parece que os pastores entenderam esse convite e aceitaram. Foram lá, viram, creram, adoraram. Agora, se é um convite para os pastores, e se esse texto chega até nós também, adivinha para quem é esse convite? Para mim e para você. Para a gente terminar, eu queria te mostrar 3 formas como esse texto pode trazer algumas mudanças práticas para a nossa vida, tá bom? A primeira aplicação prática para a gente é a notícia. O Salvador e o Senhor nasceu. E essa notícia é para todos nós. Não interessa se você já é um crente de longa data, muito serviço, de muita experiência e relacionamento com Deus. Se você de repente alguém está chegando agora e está tentando entender o que é isso, o que é igreja, o que significa tudo isso, ou se você de repente alguém que nem sabe se crê de fato em Deus, se crê de fato em Jesus, essa mensagem do bebê que nasceu, do Senhor Jesus que nasceu, ela é poderosa o suficiente para te transformar, para te mudar, para te redimir, independente da situação que você esteja. Não interessa se você é puro, moralmente falando, não interessa se você hoje está numa situação de ter afundado no mais profundo poço, lama, escuridão no pecado. Jesus é aquele que pode te transformar, pode te redimir, pode te mudar, pode te lavar e pode te dar uma vida de significado, esperança e relacionamento com Ele. Essa é a boa notícia. E essa notícia, como eu disse, tem um sinal. E é verdade que hoje a gente não vai conseguir encontrar a manjedoura de novo, né? Com Maria e José, com o bebê Jesus deitado. É verdade. Mas hoje, o Senhor Jesus se faz presente na história através de uma outra forma. Através do seu corpo. Adivinha quem é? Igreja. Igreja. 2000 anos de história. 2000 anos de vidas transformadas. 2000 anos de milagres de transformação, apesar das dificuldades que a igreja passou, apesar das perseguições que a igreja passou e apesar até dos erros dos seguidores dele. A igreja permanece, porque é cuidada, guiada por Ele. Você consegue ver os sinais? Vidas transformadas, coisas feitas. 3. Em terceiro lugar, nós temos uma resposta. E aqui os anjos e os pastores deixaram eu e você numa situação muito difícil. Porque os anjos deram a notícia e louvaram. Os pastores receberam a notícia e foram ver, foram crer, foram adorar. Aí a pergunta que fica pra gente é: e a gente? Qual vai ser a nossa reação? O que nós devemos fazer? Se Jesus de fato é o Senhor, é o Cristo, é o Salvador, inclusive em oposição ao Império Romano da época e ao sistema religioso, se ele de fato significa tudo isso, como é que a gente responde? Como é que a gente lida com tudo isso? Então os pastores e os anjos nos fazem um convite. E esse convite é muito simples. Ver,
crer, louvar e se render a esse Senhor. Se render a Jesus. Transformação. Uma vida de louvor, de entrega total e de relacionamento com Ele. Essa pergunta, ou Lucas nos deixa essa pergunta inevitável. E a grande questão é como é que a gente vai responder a ela. Em resumo, queridos, Jesus é o Salvador esperado por toda a humanidade. Sua história, seus atos proclamam isso. Mas é fato também que essa história, essa boa notícia, seus atos exigem uma resposta de nossa parte. Os anjos e os pastores responderam a tudo aquilo que estava acontecendo se maravilhando, louvando, adorando, crendo. E nós também podemos responder. Vamos cantar, já cantamos e vamos cantar com as crianças aqui. As crianças vão nos ajudar a cantar e a responder. Mas a grande questão é, será que as músicas que ouvimos, que cantamos, de fato expressam quem o Senhor é para nós? Minha oração é para que sim. Minha oração é para aquilo tudo que a gente vai cantar, que a gente vai ouvir, não só hoje, mas hoje e domingo que vem, e durante todos os dias de nossa vida, de fato expressem o nosso entendimento de quem Deus é e de quanto nós precisamos dele. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela sua graça e pela sua misericórdia. Nós te louvamos pela sua bondade. Nós te louvamos por tamanha boa notícia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa boa nova de grande alegria. Pai, pedimos que o Senhor nos ajude e nos conduza a de fato crer, louvar, entender quem o Senhor é. Que nossa resposta seja rendição total ao Senhor. Seja louvor, seja adoração. Seja uma vida vivida na sua presença e dependente do Senhor. Pai, muito obrigado, porque agora podemos ouvir, cantar e responder em adoração ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.